O incendiário do sistema. Olá, como vão a todos? Tudo bem? Eu espero que sim. Rapaz, o Aedes aegypti aqui está virado nos 700 aqui. Eu vou ser o mais breve possível porque eles não estão me deixando tranquilo aqui. Estão me picando aqui, já matei uns 10 aqui. Mas vamos lá. Eu vou deixar uma passagem aqui para esclarecimento de alguns irmãos que está em Isaías, capítulo 66, versículo 3. Vou logo no versículo para poder ficar uma coisa mais fácil de explicar, de explanar. Que diz assim: o que fere o boi é como o que fere o homem. O que sacrifica o cordeiro, como que quebra o pescoço de um cão. E o que oferece um sacrifício, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como que bendiz a um ídolo. E aí vai. Mas eu vou ficar nesse verso. Ó, vai do Sergipe aqui, ó, pai. Bicho é virado no Satanás, ó. Entendendo? Mas eu vou ficar na parte A do versículo. O que fere um boi é como o que fere um homem. Aí o irmão me perguntou o seguinte, um irmão e uma sobrinha também. É por isso que me levou a fazer essa transmissão. Tanto um irmão como uma sobrinha recentemente agora perguntou, acho que foi antes de ontem, perguntou: meu tio, o que significa um homem que fere um boi é como se ferisse um homem? E o irmão perguntou e ainda tentou tirar dúvida. Será que é porque um homem que tem a coragem de pegar uma faca e sangrar um animal, um boi, ele também tem a coragem de sangrar um ser humano? O versículo pode ser até ensinado assim nas religiões, no cristianismo. Os pastores devem ensinar dirigentes de círculo de oração, que as dirigentes de círculo de oração é mais fácil de pregar uma mensagem dessa do que os próprios pastores. Então elas podem dizer que o homem, se ele pega uma faca, uma peixeira, e ele encrava no pescoço de um boi, ele também tem coragem de encravar no peito de um ser humano igual a ele. Ele tem a frieza de encravar a faca. Mas na verdade o que esse versículo está falando é que aquele que fere um boi é como que fere um homem, porque o ser que está no boi é o mesmo ser que está no homem. Que assim seja? Ou seja, o mesmo ser, o mesmo fôlego de vida, como chamam, o mesmo sopro do Altíssimo, como chamam, que está no boi, está no homem. Não há espírito de boi e espírito de homem. Não há espírito de homem e espírito de cabrito. Não há espírito de homem e espírito de cobra. Nem há espírito de homem, nem espírito de cavalo. Nem há espírito de homem, nem espírito de uma muriçoca, de um mosquito desse que está aqui perturbando aqui a minha situação. Então, o que é que ocorre? Todos os seres vivos, eles estão revestindo um ser que é igual para todos. Ou seja, como eu disse que não existe espíritos diferentes, todos os seres são mesmo seres. Ou seja, o ser que hoje está habitando meu corpo, amanhã ele pode estar habitando o corpo de um boi. Se eu precisar retornar aqui, ou se eu já retornei aqui alguma vez, não se sabe se eu já fui uma mulher, se eu já fui um pássaro, se eu já fui uma vaca, se eu já fui uma onça. Só que é aquela coisa. O ser, ele adota o sistema do corpo. Primeiro, vamos começar pelo animal. Se o ser sai de Paulo e vai habitar no boi, ele vai comer capim, ele vai mugir, ele não vai falar, ele não vai querer dirigir, ele não vai querer, ele vai ver uma mulher, vai se apaixonar pela mulher. Porque o ser, ele se adapta com o instinto do corpo. Entendeu? Então quer dizer, o ser sai de Paulo,
e entra em uma onça. Então ele vai querer caçar animais, caçar crocodilo, caçar pequenos mamíferos, pequenos roedores. Qualquer carne que ele vê, ele vai querer atacar. Se o ser de Paulo sair do corpo de Paulo e porventura entrar no corpo de uma águia, ele vai voar, vai sair o som da águia no bico, ele vai ter aquelas garras que vai querer descer para apanhar sua presa. Então o ser adota o corpo do animal. Como o ser se adapta com o corpo do homem de acordo com o tempo. Por exemplo, se um ser sai de Paulo e entra em outro corpo de uma criança que está nascendo, eu não vou começar a falar, não vou começar a gritar iarro para lá, iarro para cá, eu quero iarro, quero aquela minha vida que eu tive antes e tal. Não, ele vai chorar, ele vai ficar chorando, ele vai desejar o leite materno, e aí vai crescendo, vai começando a aprender a falar as primeiras palavras. Aí depois vai para a escola, vai aprender a ler, vai aprender a contar, vai aprender a escrever, e aí vai aprender quem é seu pai, vai aprender quem é sua mãe, daqui a pouco vai saber o que é um carro, daqui a pouco vai saber o que é um celular. Quer dizer, mesmo ser que já habitou no corpo de um homem, quando ele sai, que vai para o corpo de uma criança, que ele nasce novamente, ele nasce na inocência, sem entender nada, e começa a aprender tudo de novo. Por quê? Porque o plano do Altíssimo é que aquela pessoa chegue ao conhecimento dele, o conhecimento da verdade, e se converta, e ande de maneira correta, e parta para o reino que ele tem preparado para todos aqueles que o abraçam e reconhecem o seu nome. Que assim seja. Então, não significa que um homem que mata um boi, ele também vai ter coragem de matar um homem. Porque eu conheço vários açougueiros, meu pai era motorista de carro de boi antes de se tornar rodoviário, e eu conheci muitos açougueiros, como eu conheço até hoje, ele tem coragem de matar um boi, tem uns que tem coragem de matar uma galinha, de acender uma galinha, mas não tem coragem de matar um ser humano. Não tem, tá entendendo? Então não tem nada a ver. O que significa é que o mesmo ser que habita no homem, habita nos animais. Lá em Eclesiastes diz assim, ó, todos são pó e para o pó retornará. O que sucede ao homem, sucede aos animais. A ambos sucede. Quem garantirá que o fôlego do homem irá para cima e do animal irá para baixo? Então, ali também é uma passagem explicativa mostrando que o homem e o animal não tem diferença nenhuma. Ainda diz que a prevalência do homem sobre os animais não é nenhuma. Por quê? Porque são todos seres. São todos seres que precisam passar pela prova, precisa pagar o preço, precisa passar pelo processo de salvação, de qualificação, de restauração, para se converter, para reconhecer o nome do Altíssimo e voltar para as alturas de onde veio. Que assim seja. Então, para meu irmão e para minha sobrinha, para todos aqueles que tinham dúvida, que às vezes não teve condições de vir até a mim, porque não me conhece pessoalmente, mas através dessa transmissão vai compreender esta verdade. O mesmo ser que habita em mim e em você, habita nos animais. Que assim seja. Forte abraço para todos e até lá.